Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Então vamos lá. Certa vez um homem estava passando numa estrada e viu uma placa na frente de uma casa escrito vende-se. Ele olhou aquela casa e ele pensou assim: que casa bonita, parecia aquelas casas de filme, de tão bonita que era. E ele pensou: eu acho que eu não vou ter dinheiro para comprar essa casa nunca. Mas num determinado momento ele parou e pensou: eu vou dar uma olhada nessa casa e vou ver quanto que eles estão querendo vender nessa casa. Ele desceu do carro, parou o carro em frente à casa, foi até a casa, observou, percebeu que tinha um movimento dentro da casa, e ele resolveu tocar a campainha. Ele tocou a campainha, de repente um homem abre a porta, um homem elegante, bonito, parecia alguém com uma condição financeira diferenciada, muito bem estudado, falava muito bem, tinha um comportamento de uma pessoa muito elegante e carismática. E aí, ao tocar a campainha, aquele homem que o atendeu à porta disse assim: eu sei o que você veio fazer aqui. E aí ele disse: como assim? Você quer comprar essa casa, não é? Aí o homem, era um homem simples, humilde. Eu queria saber pelo menos o preço. E aí aquele homem chique, né? Olhou para ele e disse assim: olha, para você, eu dou essa casa de graça. Aí o rapaz pensou: está brincando com a minha cara? De graça? Como assim, de graça? E ele falou: não, eu não estou brincando, eu dou essa casa de graça para você. E aí ele ficou surpreso, ligou para a esposa, falou: olha, fui ver uma casa aqui, o cara está dizendo para mim que ele vai me dar de graça, como é que pode isso? E ele virou e disse assim: é isso mesmo, pode se preparar, traz a sua documentação, vou mostrar para você aqui tudo direitinho, vamos registrar essa casa, passar ela tudo para o seu nome de graça. Aí ele falou: tirei a sorte grande, uma casa linda dessa. Ele entrou, uma sala deslumbrante, aquela sala dos sonhos. Aí ele foi levando ao fundo, passou pelas instalações da casa, uma piscina maravilhosa. A casa era algo dos sonhos de qualquer pessoa. E aí, quando eles foram assinar os papéis, ele disse assim: olha, é o seguinte, tudo nessa casa é seu, mas com uma única condição. Está vendo ali, bem no meio da sala, tem um gancho, no meio dessa sala. Aquele gancho, só ele é meu, o resto é tudo seu. Aí o homem falou assim: só um ganchinho de nada? Como assim? A casa inteira é minha. Negócio fechado. Foi lá, assinou os papéis, levou a família, todo mundo feliz, as crianças pulando na piscina, aquela comemoração. Passou 1 ano, 2 anos, de repente, num belo dia, ele ouve tocar a campainha. Quem era que estava na porta? O antigo dono da casa. O antigo dono da casa disse: lembra que eu disse para você que aquele gancho é meu? Aí o homem falou: lembro, tudo bem, você quer levar o gancho embora? Não, ele tem que ficar exatamente ali. Do nada ele pegou um saco, tirou um animal morto de dentro do saco
e pendurou no gancho no meio da sala. E ele falou assim: a casa inteira é sua, mas aquele gancho é meu, e você não pode tirar esse animal desse gancho. A família entrou em desespero. Passou um dia, passaram-se 2 dias, o cheiro daquele animal em estado de decomposição começou a tomar conta da casa de uma forma que ninguém conseguia ficar dentro daquela casa. E aí aquele cara que estava muito feliz entrou em desespero e falou: não tem condições de eu ficar dentro de uma casa nessa situação, que coisa horrível. E aí ele entrou em contato com o antigo dono e disse: eu não tenho condições. Aí ele falou: vem aqui que eu quero desfazer o negócio. E aí o antigo dono falou assim: tem uma cláusula que você não pode desfazer o negócio, você tem que ficar com essa casa até o último minuto que esse animal tiver de decomposição. Ele vai ficar aí, você vai ficar sentindo mau cheiro, você vai ser contaminado pelo fedor, pelas coisas que vão vir desse animal morto. A sua vida, agora você vai ter que aturar tudo, exatamente tudo, os ônus e os bônus de morar nessa casa com essas condições. Sabe qual que é a moral da história? O diabo, ele é assim. Ele te oferece algo lindo, maravilhoso, deslumbrante, e que você muitas vezes vai olhar e vai dizer assim: isso é irrecusável. Não tem como eu dizer não para isso. Isso é tão maravilhoso, isso é tão deslumbrante. Isso estava nos meus maiores sonhos da vida. Só que o diabo sempre diz assim: olha, o que eu estou te dando aqui, mas sempre tem uma condição sutil, peculiar, em que ele vai jogar dentro da sua vida coisas que vão contaminar, e tudo aquilo que você constrói, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você faz, quando existe algo, por menor que pareça, um ganchinho de nada no meio de uma sala, é o que vai contaminar todo o restante da sua fé, da sua vida, da sua história, da sua caminhada. O autor de Hebreus, ele coloca para nós os 2 capítulos 11 e 12, aspectos que são relacionados a uma fé viva, pura e genuína. E esses aspectos de uma fé pura e genuína são bem descritos nesse livro. O livro de Hebreus, ninguém sabe exatamente quem foi o autor, mas é um livro bíblico que nós temos consciência da sua inspiração e da sua canonicidade. Só que esse livro é um livro que ele aborda principalmente aspectos da primazia de Cristo, como aquele que sofreu na cruz para que pagasse o preço pelos nossos pecados, e para que todo o ritual do Antigo Testamento fosse suprimido no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Então, quando Jesus morre e é oferecido na cruz pelos nossos pecados, todo aquele ritual de cordeiro que era imolado no Antigo Testamento, o sacrifício, o sangue que era derramado sobre a tampa da arca, todos aqueles ritos que eram celebrados no templo no Antigo Testamento, tudo isso não precisa mais. Todas as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. E agora, esse autor ele começa a explicar que tudo se resume na obra de Jesus. E agora todas aquelas questões judaicas, da tradição judaica, não são mais necessárias. Nós precisamos olhar única e somente para Jesus Cristo. Então, uma fé bíblica e genuína, ela tem uma percepção muito clara de que o seu Senhor é Jesus, de que o Senhor da sua caminhada é Cristo. Então, quando nós vivemos diante de Deus, nós compreendemos que o Senhor, Ele é o autor da nossa fé. Então, o Hebreus capítulo 11, ele começa a descrever o que é fé. Você tem fé? Amém? Você não tem fé? Não, irmão. Misericórdia, se não tiver. Todo mundo tem fé, de alguma forma. Eu faço sempre uma brincadeira em que eu digo assim: aqui em casa não podem faltar 2 coisas: a fé e o café. Porque fé é muito bom, e café também é muito bom. Então a fé, segundo aquilo que o próprio autor de Hebreus vai dizer, abre aí Hebreus capítulo 11, versículo
Vamos lá? 1 a 3. Olha o que diz aqui. E eu quero que você leia comigo, seu preguiçoso. Não vai ficar aí quietinho, não. Você vai ler junto comigo. Hebreus capítulo 11. Vamos ler apenas o primeiro versículo. Hebreus 11, 1. Quem achou diz amém. Amém. Então vamos lá. Como é que diz aí a palavra? Leamos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então fé é o quê? Certeza de quê? Coisas e de fatos que não. Então eu espero, mas eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Então uma fé genuína, ela compreende esse caráter de compreender quem é o autor da nossa fé, e de que por mais que a gente não veja agora os resultados, nós sabemos e temos a consciência de que Deus vai realizar sobre a nossa vida, amém? Deus vai realizar na sua vida, creia. Não duvide do poder de Deus, não duvide da graça de Deus, não duvide do agir de Deus sobre a sua vida. Agora, como nós devemos vivenciar essa fé, praticar essa fé? O autor de Hebreus relaciona a galeria da fé de Hebreus 11, para que no início do capítulo 12 nós possamos usar esses exemplos que foram citados no capítulo 11, para a gente não perder o nosso foco principal da nossa fé. Quem é o foco da noha fé? Quem é o alvo da nossa fé? Quem é? Jesus. Quem é o alvo da sua fé, irmão? Jesus, amém? Ele é o alvo da nossa fé. Eu não posso ter dúvidas disso. Sabe o que acontece com as pessoas? É porque elas tiram a sua percepção, o seu foco de Jesus, e elas começam a abrir concessões para outras coisas. Quando nós abrimos concessões para outras coisas, nós deixamos Jesus, que é o alvo principal da nossa fé, de lado, e por isso a nossa fé se torna fria, vazia, enfraquecida, distante da graça de Deus. Nós precisamos colocar o nosso foco principal em Jesus, que é o nosso autor, o autor da nossa fé. Então, como nós devemos fazer isso? Em primeiro lugar, lembre-se das suas referências. Quem são as suas referências de fé? Quando você começa a ir na igreja, você está começando a caminhar na igreja, você tem um encontro com Jesus, você conhece Jesus. Você pode não ter visto Jesus materializado, nós não temos esse privilégio. Você pode não ter tido contato físico com Jesus, mas como nós podemos ver os traços de Jesus? Quando nós estamos dentro de uma comunidade, de uma igreja, de um corpo de Cristo, da família da fé. Então nós aprendemos, e as nossas referências de fé são os nossos líderes espirituais. Seja um pastor, seja um irmão que ora por a gente, por nós, que intercede por nós, pessoas que são para nós exemplos de fé. Eu tive muitos exemplos de fé na minha vida, graças a Deus, em que eu olhei e eu falava assim: quando eu crescer eu quero ser igual a esse irmão. Quando eu crescer eu quero aprender com ele o que é ter uma vida de fé. E Deus é maravilhoso porque Ele coloca exemplos poderosos na nossa vida, de gente realmente que Deus ama e usa para fazer a diferença em nós. O que significa essa nuvem de testemunhas? Vamos ler novamente agora Hebreus 12, versículo 1. Leia comigo, vamos lá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Então, quando ele fala sobre essa grande nuvem de testemunhas, o que é testemunhas aqui? A palavra testemunhas, ela vem do grego martírios ou martis, que significa exatamente testemunha. Mas o que é essa testemunha? São espectadores.
Agora, olha que interessante, o autor de Hebreus, ele fala para uma igreja num contexto de perseguição e de muito sofrimento por causa do Império Romano. E o que acontecia no Império Romano? Havia aquele lugar chamado Coliseu, onde aquele lugar foi construído justamente para que ali fosse dado um espetáculo, e a plateia romana se unia ali para assistir os espetáculos. E quais eram os espetáculos que aconteciam ali? Lutas de gladiadores, mas também cristãos que eram jogados para serem comidos vivos pelos leões. Certa vez, um bispo da igreja de Esmirna, chamado Policarpo, ele foi colocado no centro de uma arena, amarrado a um poste e queimado vivo. Bispo da igreja de Esmirna. E aquela plateia ensandecida se deliciava ao ver o sangue dos nossos mártires sendo derramados naquela arena. Sabe qual é o grande ponto, irmãos? Hoje as pessoas têm uma compreensão de fé, de que fé é você se sentir bem, de que uma fé genuína, bíblica, é uma fé emocional, porque quando eu estou na igreja, eu levanto a mão, aí bate o ventinho do ventilador, eu começo a sentir aquela presença, aquela coisa maravilhosa. Meu irmão, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus num lugar, eu sei que Deus está ali, mas a maior diferença que Deus pode fazer na vida de alguém, é quando Ele te transforma em um discípulo de Jesus. E esse discípulo de Jesus é alguém que deve ter disposição para ir para uma arena derramar o seu sangue pelo Evangelho. Não é gente que na primeira puxada de orelha na igreja, eu vou sair da igreja que eu estou machucado, o pastor não cuidou de mim, porque os irmãos não me deram atenção. Toma vergonha na sua cara, seu hipócrita, porque o que você precisa é se converter. Nunca na minha vida eu fiquei na igreja porque deixaram de me bajular. Deus sempre me manteve na igreja porque eu sempre acreditei que eu estava ali com o propósito de servir a Cristo. Irmãos, olha que coisa interessante. Quando ele fala dessa nuvem de testemunhas, quem que são essas testemunhas? Muita gente acha que essas testemunhas são os incrédulos que estão ali olhando e assistindo. O contexto da arena aqui, ele está falando sobre referências do passado. A nuvem de testemunhas que o autor de Hebreus se refere é sobre um povo que deixou um legado de morrer por Cristo. A palavra testemunha no original, como eu citei para vocês, é martúrios. E o que significa martúrios ou mártires? Mártires são aqueles que morreram pela causa do Evangelho no primeiro século. Então a nuvem de testemunhas que é referida aqui no texto, ela está falando que os mártires que vieram antes de nós, morreram na arena e deixaram o testemunho vivo de Cristo, e agora nós que estamos no meio daquela arena, morreremos por Cristo, porque Ele é o nosso Deus. A maior glória de um cristão no primeiro século, era saber que ele ia morrer por Cristo. E quando ele negava sua fé, ele nem era mais recebido pelos seus. Ele nem podia pisar de novo numa igreja, numa comunidade cristã, porque ele apostatou da sua fé. Sabe o que significa, irmãos? Nós precisamos resgatar valores de uma fé genuína, genuinamente bíblica. Nós vivemos um cristianismo hoje de adulações, de bajulações, de que você é lindo, fofinho, fofucho, coisa linda, eu amo você, Jesus ama você. Jesus ama você, com certeza, Ele morreu na cruz por você, mas você precisa entender que para ser cristão de verdade, você tem que estar disposto a ser uma testemunha viva do Evangelho.
Esse é o verdadeiro cristianismo. Como então eu devo fazer isso? Versículo 1, ele fala que, visto que também nós temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e ele fala na sequência da nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de quê? Todo peso que tenazmente nos assedia. Você fechou sua Bíblia, irmão? Não é para fechar, não. Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Só uma coisa interessante que eu quero. Quem já empinou pipa aqui? Levanta a mão. Vamos ver a molecada raiz, não é? Quantas vezes a gente não teve que desembaraçar lá o tubo de linha? É um negócio chato ali, né? Dá um trabalhozinho ali, você fica ali um tempão, principalmente eu que fui uma criança danada, então eu ficava ali desembaraçando para poder recuperar a linha para soltar o pipa. Como cristãos, o Senhor está dizendo assim: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Quais são esses pesos? Os maiores pesos relacionados ao pecado que nós temos, sabe quais são hoje? São incredulidade e apostasia. Eu não quero ser chato não, você pode parar de tocar? Obrigado. Quais são os grandes problemas da nossa fé hoje? Incredulidade e apostasia. Por que é incredulidade? Porque tem muito cristão ateu na igreja. Tem muita gente que não sabe o que é crer em Jesus. Tem muita gente que, quando vai orar, já ora derrotado. Já ora dizendo assim: Senhor, olha, é o seguinte, aquela irmã que está com câncer, se der, tá, faz um favor, cura. Isso é a oração de um cristão ateu. Olha, Senhor, eu estou orando aqui uns 20 anos, mas o Senhor sabe, né? Se dá uma brecha aí, uma vaga aí no céu, traz o meu marido para Cristo, traz o meu filho para Jesus. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo uma geração de cristãos que não sabem mais o que é crer. O que é fé? Certeza de coisas que se esperam. Eu espero. Então quando eu oro, eu estou dizendo assim: Senhor, eu creio que em nome de Jesus o Senhor vai fazer a sua obra nessa vida. Quando eu oro pela minha família, eu estou dizendo: Senhor, eu tenho certeza de que o Senhor vai trazer a minha irmã de volta para a igreja. Eu tenho certeza de que o Senhor vai agir sobre aquela vida, aquela família, aquela casa. Então quando eu oro crendo no poder de Jesus. Porque o Deus que fez os céus e a terra com o poder da sua palavra, é o Deus que pode fazer novas todas as coisas, é o Deus que pode curar, é o Deus que pode libertar, é o Deus que pode fazer a sua obra. Muita gente diz assim: presbiteriano é frio. Sabe qual era um dos nomes de João Calvino, como ele era chamado? Teólogo do Espírito Santo. Nas Institutas de João Calvino, ele tem capítulos inteiros dedicados à pessoa do Espírito Santo. Sabe o que eu quero dizer para você? Um cristão reformado verdadeiro, ele tem intimidade. Porque ele lembra de um Lutero que orava 3 horas antes de começar o seu dia. Ele lembra de um João Calvino que é conhecido pela intimidade com o Espírito Santo. Ele tem referências de pessoas que, seja lá no primeiro ou segundo grande avivamento, reformados que eram cheios do Espírito Santo e que pregavam contra o pecado, pregavam contra uma vida morna, pregavam contra uma vida apática e distante de Deus, e Deus fazia grandes obras no meio da sua igreja, porque esse é o Deus
o Deus que nos chamou para ser as suas testemunhas, os seus mártires, e que tem disposição para viver e morrer pelo Evangelho. Irmãos, sabe por que tem muita igreja morrendo por aí? E muita igreja presbiteriana fechando porta? Porque o pessoal acabou se esquecendo do que é uma fé viva, pura, genuína e bíblica. Uma vez o irmão falou assim: pastor, o senhor é pentecostal. Eu não sou pentecostal. Eu sou um crente transformado pelo poder do Espírito Santo, e que tem como referências pessoas que foram usadas por Deus. Eu sei que eu sou pecador, eu sou falho, mas eu também sei o que Deus pode fazer através da minha vida pela fé. Você sabe o que Deus pode fazer através da sua vida, irmão? Você já teve coragem de dobrar o seu joelho e falar: Senhor, em nome de Jesus, hoje eu vou levantar e eu vou naquele lugar, eu vou falar do seu Evangelho, eu vou testemunhar do Senhor, no meu trabalho, para o meu patrão, para os meus funcionários, eu vou testemunhar a libertação daquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas, através do poder de Jesus Cristo. Continuando, e todo mundo crente é incrédulo. Parece até estranho falar, né? Crente com incrédulo. Mas tem muita gente vivendo uma fé totalmente incrédula, vazia, praticamente ateísta. Sabe qual é o outro grande problema? Que é necessário desembaraçar, é a apostasia. Tem muita gente dentro da igreja que está apostatando. Muita gente. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas estão olhando mais para os outros do que para elas. Tá vendo, o pastor ali pecou. Olha, aquele irmão que dirigiu o louvor pecou. Tá cheio de pecador lá da igreja. Claro que tá, todo mundo é pecador. Você quer ver um pecador? Pega o seu celular, coloca no modo selfie. Você vai ver o pecador na sua frente. Só que as pessoas hoje têm uma fé tão medíocre, tão pequena, tão banal, que a grande maioria dessas pessoas, elas só sabem olhar para os outros. Elas não conseguem olhar para si mesmas e ver o que elas realmente precisam mudar. É por isso que tem gente saindo das igrejas, apostatando, largando o Evangelho, porque é gente que nunca conheceu o autor e consumador da fé, que é Jesus, mas conheceu uma denominação, ou uma liderança, ou pessoas carnais, que caíram, cometeram as suas falhas, e por causa disso, essas pessoas abandonaram a sua fé. Por isso, a palavra de Deus, ela nos mostra, devemos buscar as nossas referências. Quem são as nossas referências? Aqueles que morreram pela causa do Evangelho, para que nós também sejamos testemunhas a ponto de morrer, sofrer injúrias, sofrer perseguições por causa do Evangelho. Livre de todo o peso do pecado. Que pecado que é esse? Incredulidade, porque tem muita gente incrédula dentro da igreja, não sabe o que é o poder de Deus, não conhece o Jesus que eu conheço, o Jesus que para a tempestade, o Jesus que cura o enfermo, o Jesus que ressuscita mortos, o Jesus que pode transformar, seja lá quem for, que pode dar vista aos cegos, que pode fazer paralítico andar. Esse é o Jesus que eu creio. Gente que é incrédula, e gente que é apóstata, que só fica olhando para o lado. Por isso, não tire os olhos de Jesus. Versículo 2, leia comigo, vamos lá? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para quem? Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Aleluia, como Jesus é maravilhoso.
Eu não posso tirar os meus olhos de Jesus. Uma fé genuína, ela não pode perder a expectativa de que Cristo é o alvo principal da nossa vida. Cristo é naquele que nós nos deleitamos. Cristo é naquele que nós regozijamos. Cristo é o nosso Senhor, é o nosso amado, é o nosso grande Deus, é o nosso grande Redentor. Cristo é o que traz a alegria ao meu coração. Quantas vezes eu já não vim para a igreja morrendo de raiva dos pecados dos irmãos e dos meus pecados. E aí eu cheguei na igreja, comecei a louvar, e comecei a glorificar, e comecei a declarar o meu coração para Jesus, e Jesus foi dizendo ao meu coração, à minha alma: eu sou a razão de você estar aqui, eu sou a razão de tudo. Porque muita gente está presa em ciclos de depressão, de tristeza, de fraqueza espiritual, porque tiraram os olhos de Jesus. Nós precisamos voltar a uma fé que exclusivamente para Ele, o autor e o consumador da nossa fé. Olha os grandes exemplos da Bíblia. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para a tempestade, ele afundou. Quando Elias deixou de olhar para Deus e passou a olhar para Jezabel, aquele homem que venceu 450 profetas de Baal, estava com medo de uma única mulher, fugiu, com medo, com depressão, pediu a morte para o Senhor, porque ele deixou de olhar para o Deus que fez o céu dar água e chuva, para olhar para uma mulher que é nada diante da glória de Deus. Quando Pedro viu Jesus ser preso, deixou o medo tomar conta e negou o Cristo o Salvador 3 vezes. Isso que momentos antes ele dizia: Senhor, que precisar estamos aí, é nós na fita, o que precisar, se tiver que ir para a guerra, vamos para a guerra. Aquele Pedro que era corajoso, cortou a orelha do soldado, Jesus teve que pegar a orelha do homem e colar de volta. Era o Pedro que na sequência estava dizendo: eu não conheço esse homem, tira ele de perto de mim, eu não tenho nada a ver com ele. Sabe por quê? Porque ele deixou de olhar para aquele que é o elemento principal da nossa vida, que é Cristo. Quando a gente deixa de olhar para Jesus, a nossa vida submerge. Quando a gente deixa de olhar para Jesus, a gente tem medo de inimigos que são insignificantes diante de Deus. Quando a gente deixa de olhar para Jesus, a gente nega a Ele com a nossa boca, diante de todos, dando um péssimo exemplo e testemunho. Quando nós deixamos de olhar para Deus, sabe o que Deus faz com muitos de nós? Nós desobedecemos como Jonas, e muitas vezes, quando nós nos afastamos da vontade de Deus, Deus nos joga no meio do mar para ser engolido pelo peixe, para mostrar que quem manda é Deus. Deus tem um grande propósito na sua vida. Deus não te chamou para viver uma fé simplória, vazia. Deus te chamou para viver uma fé viva. É disso que nós estamos falando. Eu vou falar uma coisa. Eu não gosto muito de sair para pregar em outras igrejas. Quando o Rafael falou assim, vem, eu estava quase falando para ele uns dias antes, não vou não. Eu gosto de pregar na minha igreja. Então, geralmente, os irmãos me chamam, eu fico uma luta espiritual, já neguei convite para pregar em igreja. Teve igreja que, aniversário, que me chamaram para pregar, eu cheguei na última semana e falei, irmão, não vou não. Mas quando chegou o dia de hoje, o Rafa mandou uma mensagem para mim, eu falei assim, eu vou lá. Sabe por que eu vou lá? Porque o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração o seguinte, tem gente naquela igreja que precisa acordar. Tem gente naquela igreja que precisa despertar para uma fé genuinamente bíblica, parar de reclamar das coisas e começar a trabalhar para o Senhor.
Parar de apontar o dedo para os outros, ficar só reclamando, e precisa colocar a mão no arado e trabalhar, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Você tem certeza que Deus está falando no seu coração que agora você tem que ter uma atitude nova? Você tem que melhorar, você tem que começar a ter mais força de vontade para fazer a obra de Deus. Você tem que começar a parar, sair dessa estagnação espiritual, dar testemunho lá onde Deus colocou você. Sabe por que muitas vezes as pessoas na sua casa não são transformadas pelo poder do Evangelho? Porque elas não veem em você o amor por Jesus que você deveria ter. Sabe por que lá no seu trabalho ninguém conhece Jesus? Porque você nunca testemunhou de Jesus para aquelas pessoas. Sabe por que os teus vizinhos não são alcançados pelo poder do Evangelho? Porque a tua fé é incrédula e apóstata. E o Senhor está te dizendo hoje, é momento de reconciliação com Ele. É momento de mudança. É momento de agora acertar suas contas com o Senhor e dizer: Senhor, eu tenho que parar. Eu tenho que parar de ser tão omisso em relação ao teu Evangelho. E eu preciso viver como uma testemunha viva de Cristo. Não importa se a arena está preparada para que os leões venham me comer. Porque o que importa é que Jesus seja glorificado através da minha vida. Eu quero finalizar essa oração, essa mensagem, dizendo para você o seguinte: não tire de Jesus. Não dê brecha para o inimigo colocar ganchos na sua vida espiritual, onde a podridão da maldade do pecado vai contaminar o seu ser e vai acabar com toda a tua vida espiritual e te transformar em alguém apodrecido pelo pecado distante de Deus. Porque é assim que tem muita gente aqui hoje, apodrecida, com uma fé morta. Então não tenha vergonha. Ele diz: não fazendo caso de ignomínia. Algumas traduções falam não fazendo caso. Na verdade, algumas traduções falam sem se importar com a vergonha. Você tem vergonha de Jesus? Tem muita gente que tem. A Bíblia diz que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai. De que lado você vai estar?